O pessoal aí chegando aí. Quem tá chegando, seja bem-vindo. Só esperar a confirmação se estão me ouvindo. Deixa eu olhar aqui. Programa de transmissão. Boa noite, Rodrigo. Tudo na paz? Vou estar um pouco acabado aí da corrida de hoje, mas a gente vai conseguir trabalhar algumas situações e tentar entender melhor qual o contexto do se cabe algum recurso ou não, sabe? Vamos lá, deixa o pessoal chegar aí. Acredito que tá tudo ok. Vai me confirmando, Rodrigo, se o áudio tá ok. Se tá legal a imagem, se tá aparecendo, tudo bonitinho. Tá tranquilo, né? Então, beleza. Tô compartilhando aqui o link com o pessoal. Vamos ver aqui. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Hoje foi corrida. Fui pra Colônia. De Colônia eu corri pra tentar chegar a tempo pra fazer a prova de Maceió. Cheguei a tempo, mas é uma prova muito difícil. Banca Copev é muito cansativa. A banca Copev é muito cansativa, muita leitura, muito texto. Cada questão tem um texto. Então acredita, além dos textos de português, cobrou linguagem verbal, não verbal. Tá ok, tudo ok então, né? O pessoal tá chegando aí, deixa o pessoal chegar. Eu queria tentar encontrar a prova de nível fundamental, mas ninguém me mandou. Falaram que o que mais foi cobrado nas provas de nível fundamental foi justamente conhecimentos da cidade. Sabe? Porque a minha ideia, quando eu preparei o material, baseando-se nas questões anteriores da banca, ela justamente cobrava coisas voltadas à cidade. Por exemplo, Satuba e Santa Luzia cobrou muita coisa ligada à cidade. Eu lembro de uma questão, salvo engano, de Santa Luzia, perguntava qual era o meio de comunicação. Olha o comando da questão de Santa Luzia. Qual era o meio de comunicação das pessoas? Aí colocou aquático. Eu não lembro se foi aquático ou foi hidroviário, mas acho que foi aquático. Então imagina a questão perguntar qual o meio de comunicação e o gabarito ser aquático. Eu acho que o meio de comunicação pode ser quando eu chegar lá, atravessar o rio, por exemplo. Quem vai de Santa Luzia para Maceió, atravessou lá o rio, vai se comunicar com a pessoa. Mas o meio aquático, ser o meio de comunicação. Estou comentando isso para você entender o nível de interpretação da banca. Por isso não existe algo concreto. Por exemplo, a questão dos leites e derivados e a questão das hortaliças e leguminosas, né? É basicamente isso. Tudo bem, Bruno Ferreira? Seja bem-vindo. Deixa o pessoal chegar, que eu tenho um pessoal lá pedindo para me explicar, trazer algumas informações. Eu disse que mais ou menos 7h30 até 8 horas eu ia conseguir trocar um feedback bacana com vocês. Aí, tô tentando aqui pegar o link. O pessoal disse que já tem muita gente colocando gabarito do olho na vaga. Em fundamental incompleto só caiu duas questões da cidade. Ó, mas pelo menos caiu. Pra guarda não caiu nada. Tá entendendo, Bruno? Nada, nada, nada. Falaram que caiu a questão do hino. Mas eu comentei muito o exemplo seguinte. Eu falei que as bancas atualmente elas estão cobrando interpretação. Percebam que foi fácil, mas você precisava saber o fácil. Entende? Tipo assim, é fácil. Tudo é fácil. Tudo que caiu era fácil, mas precisava saber o fácil. Então tem que ter um nível de leitura legal, procurar algumas notícias. Eu falei, entre no perfil do Instagram da prefeitura, busquem algumas notícias, entende? Mas para guarda, só para não ficar devendo vocês, para quem viu a primeira aula relacionada no contexto do mapa que eu falei, gente, olhem os mapas. Um mapa, ele traz muita informação, você consegue captar muita informação do mapa. Olha o nome das ruas, tudo bonitinho. Sempre mapa, sempre mapa, sempre mapa. Mas a ideia é facilitar o acesso à informação, né? Porque realmente não tem como a gente, né, ter noção de tudo que vai cair na banca, né? Isso aí, na prova, né? Isso aí é muito impossível. Isso aí é meio que impossível, na verdade. 4 minutos de live aberta, tem 7 pessoas aí. Eu não sei se o pessoal vai chegar. Tem um pessoal que tava me pedindo para abrir a live para comentar um pouco. Tem muitas questões, tem algumas questões aí que dá pra gente conversar legal. Eu não comentei basicamente meio que ao vivo ali quando eu saí da prova, porque eu tava correndo para outra prova. Mas a gente vai entender mais um pouquinho melhor esse contexto. Deixa eu mandar o link aqui pro pessoal, porque fica mais fácil. Acho que é isso, acho que aqui já foi todo mundo. Tem grupo aí que às vezes eu mando e acabou entrando em problema, que tem muito grupo que eu não sou administrador, né? Mas enfim, vamos nós.
Cadê o pessoal? O pessoal tá chegando aí. Eu tô aqui com o site aberto, tá? Da banca, tá? E até agora não saiu nada em específico. Mas eu vou começar aqui pra gente não perder muito tempo, até porque hoje eu tô derrotado. Tá pesado, hoje foi corrido. Porque eu dei a volta, né? Saí, fui até Colônia, de Colônia dei a volta até chegar em Maceió. Então vamos nós, né? Vamos, aí tem um pessoal, acho que era o Henrique, né? O Henrique disse que estava querendo entender o contexto de uma questão. O recurso está mais ou menos esse. Ele mandou para mim no privado. Tô mandando um link aqui para ele, mas ele não chegou ainda. Deixa eu mandar um link aqui pro pessoal. Porque tem gente que não tem acesso no grupo, né? Tanta mensagem no grupo que acaba ficando sem ver o link. Mas é isso, vamos começar. Ó, oh meu Deus. E aí, Júlio, tudo bem? O que acontece? Cobrou sobre a hashtag. Veja só, a banca cobrou rede social e trouxe hashtag. Eu vou abrir aqui o edital. Vou abrir aqui o edital, vai ficar melhor. Deixa eu ficar mais legalzinho pra gente aqui. Eu lembro até a página específica do PDF. Eu já olhei tanto esse edital que lembro direitinho a página. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, acho que vai ficar da bom aqui. Por enquanto, eu vou me atentar aqui a conhecimento gerais e atualidades. Ó, nível médio, mostrar para vocês aqui que esse é o edital atualizado, tá? Com as atualizações. Página 21 é a página do conteúdo. Quando eu sempre comentei com o pessoal nas aulas, comentei com amigos próximos que quando a banca coloca conhecimentos gerais e atualidades, abre um leque muito grande. Por exemplo, aqui colocou Constituição Federal, deixa eu dar um zoom para vocês aí. Colocou Constituição Federal de 1988 e suas alterações. Vocês entendem que é um leque muito grande de informações? É um leque muito grande. Então acaba que você precisa ter uma noção básica. Ainda bem que ela não trouxe nada de outro nível. Não foi nada de outro nível. Ética e organização e cidadania foi tudo tranquilo. Perguntou ali, por exemplo, cidadania. O servidor público ele não pode fazer coisa para interesse próprio. Ele tem que ser cidadão, tem que exercer sua cidadania, ter noção das outras pessoas, tem que cair sobre a organização, que é aquela questão do 360 graus, né? E questão de ética também, baseado no que eu comentei, né? Um servidor público ele tem que ter ética e ter a cidadania de entender que todo mundo, né, é igual e ninguém merece ter vantagem por conta de um cargo. Beleza? Mas vamos nós. Deixa eu voltar lá para a prova, que daí eu vou conseguir trabalhar melhor com vocês. Ó, a hashtag utilizada em redes sociais serve como uma etiqueta digital e permite que qualquer usuário clique nela para ver. O que acontece? A banca, ela não cobrou informática. Baseado no raciocínio, acho que, salvo engano, foi o Henrique lá no grupo que estava falando isso. A banca não cobrou informática, mas trouxe um contexto de informática. A gente pode entender que utilizar hashtag, alguns vão ler hashtag, outros vão ler hashtag, mas enfim. A hashtag em si entra no contexto da disciplina de informática ou não? O que vocês acham? Entendeu? É conhecimentos gerais. O que eu entendo por conhecimentos gerais? Conhecimentos gerais é que até uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa leiga, né, no caso, sem conhecimento científico de uma disciplina, de uma ciência em específico, vai saber de forma geral um conhecimento geral. Por exemplo, todo mundo sabe que para dirigir um carro precisa de habilitação? É um conhecimento geral. Você não precisa saber o CTB para entender de forma geral na sociedade, porque já é amplamente divulgado, é um conhecimento generalizado que você precisa de habilitação para poder dirigir um carro. É essa linha de raciocínio que a gente tem que ter, sabe? A gente nunca pode chegar, é o que eu penso. Eles criam uma questão, eles querem que a gente adivinhe, entenda, né, o que eles querem como resposta. É basicamente isso. Muitas provas a gente não pode trazer para si a responsabilidade para a gente. Eita, mas eu acho que é isso. Mas eu acho que é aquilo. Sabe? Então veja só. Por exemplo, aqui, apenas as publicações feitas por contas que ele segue. Veja só aqui. Apenas. É muito delicado para a prova. Essa prova aqui está marcada, pessoal. Foi de um brother aí. Não vou preservar o nome dele, porque eu não sei se ele quer ser identificado. Mas ele mandou no grupo. Então, vou preservar por enquanto. Vê aqui que ele riscou a B, então apenas já não é legal. Esse apenas publicações feitas por conta que ele segue. Então, por exemplo, geralmente quando você usa a hashtag é para divulgar uma ação, uma causa. Por exemplo, limpeza do rio, hashtag limpeza do rio X. Então, eu quero que diversas pessoas publiquem essa hashtag
E veja de forma geral, por exemplo, você assiste um jogo da Copa do Mundo, aí eles colocam lá, reposte com a hashtag tal, que é para todo mundo ver e eles conseguirem repostar, entende? É isso aí, é José, né? Muito obrigado, José. Agradeço o coração, a admiração. Girlane, eu tô procurando essa prova também, mas por enquanto nada. Então é isso, ó. Uma lista oculta com histórico de navegação? Não, porque, tipo assim, permite que qualquer usuário clique nela para ver. Então não é uma lista oculta, sabe? Exclusivamente os anúncios patrocinados e links de compra? Não, porque qualquer usuário tem que clicar nela para ver. Mensagens privadas enviadas no direct mensagem? Não, porque tá dizendo que permite que qualquer usuário. Então, por a eliminação, você vai saber que é letra D, é letra E, na verdade, né? Todas as publicações mundiais sobre o mesmo tema. Então, qualquer lugar do mundo, por exemplo, esse contexto aí, vou dar um exemplo de atualidades, guerra Ucrânia e Rússia. Então eu peço lá, hashtag paz, Ucrânia e Rússia. Então o mundo todo, independente da língua que eu esteja publicando, vai saber a minha publicação. Boa noite, Cássio. Tudo bem, Cássio Rodrigues? Seja bem-vindo aí. Vamos aqui. Pessoal, se tiverem acesso a alguém, se alguém tiver acesso à prova de nível fundamental, me manda, tá? Então, beleza. Aqui, por eliminação, você já levava. Você não precisava no conhecimento tão apurado de informática ou algo do tipo. Mas hashtag entra no conceito de rede social e conhecimentos gerais, entende? Então, a banca quer que você tenha uma interpretação maior. Até por eliminação, você conseguiria ir eliminando apenas, exclusivamente. Por exemplo, mensagem privada não tem noção. É tipo assim, não faz sentido eu colocar. Se a questão diz que o comando da questão me diz que permite qualquer usuário, sabe? É basicamente isso. Essa foi minha prova. Essa foi minha prova. As questões CM foi as que eu marquei no gabarito. Ah, beleza então, Cássio. Então você já se identificou. A prova é do Cássio, tá, pessoal? É isso. Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver se eu centralizo legal aqui. Ó, questão número 12. Assinale a alternativa que apresenta corretamente. Eu sempre grifava que, sabe, pessoal, corretamente, porque essa banca, ela cobra correta, incorreta. Então sempre dava um... É importante ali que você circula aí para não acabar se atrapalhando. Apresenta corretamente estados que fazem parte da região Nordeste. Olha, por eliminação, o cara que marcou corretamente, gabarito, beleza, show de linha. Bahia, Ceará, Maranhão e Paraíba. Veja que a banca, a pegadinha aqui seria o Maranhão, que muita gente acaba esquecendo. Mas num contexto de atualidades, por exemplo, eu vou usar algo que meio que não é tão legal, mas eu vou ter que falar. Nessa questão de política, quando fala assim, o estado do Maranhão, da região Nordeste, é o que mais tem pessoas cadastradas no Bolsa Família. Então, tem mais pessoas cadastradas em programas sociais. Olha uma dica de atualidades para vocês. Tem mais pessoas cadastradas no programa de programas sociais do governo federal do que pessoas de CLT. Então, o estado do Maranhão sempre tem aquele meio pejorativo, sabe? É um estado que ninguém trabalha, etc. Tô dando esse exemplo para você colocar na sua mente aí. O Maranhão faz parte da região Nordeste. Beleza? Então, ali, ó, Tocantins você já eliminava. Mato Grosso eliminava, Espírito Santo muito distante eliminava. Veja só que a banca repetiu, ó, Maranhão na letra A e Maranhão na letra D. Sabe? Quem tem uma noção de prova de concurso sabe que quanto mais repetida a questão, mais a banca ali tem uma pegadinha, sabe? Tipo assim, você vai por eliminação e fica entre duas. A lógica do concurso público é essa. Tem pessoal que já tá vibrando aí. Ô Henrique, é isso aí. Vamos ver essas hortaliças aí e entender melhor. Tem do hortaliça e do ciclista. Mas vamos entender melhor essa situação. Saiu alguns gabaritos aí, extras oficiais, mas a gente vai entender. Então, gabarito correto: Bahia, Ceará, Maranhão e Paraíba. Maranhão e Paraíba, beleza? Tranquilo. Ó, botou uma Alagoas aqui, ó, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Bahia para confundir. Mas é isso. Questão de número 13. Acho que tá dando para ver aí, né? Tá dando para ver. O Brasil possui uma capital federal, beleza, construída na década de 1950, onde se encontra a sede dos três poderes da República. Aí aqui, ó, o nobre aqui, o Cássio, né, colocou Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. É justamente ali, como é que eu posso falar? São os órgãos máximos ali, né, em Brasília, né? Que quem já visitou Brasília, eu já tive a oportunidade de visitar Brasília, então eu já vi o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O Palácio do Planalto é ali onde o presidente toma posse, né? Ele vai ali se apresentar para a nação como presidente eleito. O Congresso Nacional é que vai ser a união da Câmara de Deputados e o Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal é a nossa entidade máxima aí no sentido de judicial, né? Como é que eu posso falar? A última instância, né, da questão
jurídica, beleza? Então aí gabarito bonitinho, perfeito. Aí tem aqui Palácio do Catete, eu não sei nem o que danado é Palácio do Catete, eu não lembro, mas não faz sentido, Palácio do Catete. Aí colocou só Câmara dos Deputados, mas tem a União, né, o Congresso Nacional. Quem nunca foi em Brasília, o Congresso Nacional as duas casas são praticamente coladas, tá, pessoal? Tem o Senado e a Câmara, eles ficam ali interligados. O Senado é um pouco menor, porque tem bem menos senadores, né? Bem menos representantes. Salvo engano, são 88, né? 88 senadores. Tá? E busquem essa informação que pode cair em prova também, né? A quantidade de senadores. Beleza? Mas é isso, aí colocou Palácio das Indústrias. Palácio das Indústrias, não faz sentido. Palácio do Planalto, Esplanada dos Ministérios. Esplanada dos Ministérios é uma rua. É uma rua que só tem ministério. Se eu fosse contar assim, tem bem uns 40 prédios, de um lado e um outro. Só ministério, só ministério. Muito interessante visitar essa questão em Brasília. Quero saber se tem plantação de alguma folha em Colônia. Eu vou chegar nessa parte aí, Danilo. Fique tranquilo. A Gilane está falando que caiu uma questão sobre esse tema dos Planalto em nível fundamental. É bem confusa, Gilane. Bem confusa por conta disso. Mas dá para matar por eliminação, tá? Consegue matar por eliminação. Porque é muito comentado, né, nos jornais essas questões. Que Palácio do Catete. O que poderia ficar mais um pouquinho, talvez, ali, Palácio do Itamaraty. Mas o Palácio do Itamaraty, ele tá vinculado à questão dos ministérios, né? Entende? Mas é isso. Até então, o que eu posso falar para vocês? Vamos esperar o que a banca tem de definitivo também, porque a banca, ela dá umas questões meio abisuradas da vida. Vamos esperar. Mas é isso. Outra questão delicada foi essa questão dos rios. Eu comentei, eu falei pro pessoal no grupo que está próximo ali à árvore da Castanhola, lá em Colônia. Um pessoal que chegou lá de manhã, eu comentei sobre o rio Jacuípe, que era um rio longo, um rio extenso, que não secava, tal. Então, essa palavra perenes vem de duradouro, por exemplo. Conhecimentos gerais, fundamental. Vamos chegar aí. O que é que acontece? Perenes é duradouro. Se eu falar assim, eu tenho um relacionamento perene, um relacionamento de amizade, sabe? É duradouro. Essa palavra perene você encontra mais em algumas, ou para quem é da área da geografia em si, que trabalha com recurso hídrico, ou para quem lê ali algumas literaturas vai encontrar, né? Porque os poetas, eles trabalham, né? Perenes, coisas perenes, sabe? São coisas duradouras que não se perdem com o tempo. É mais ou menos isso. Mas tipo assim, sem juízo de valor, tá, pessoal? Mas assim, fazendo uma análise legal, a questão é o seguinte: os rios que nunca secam, mesmo durante os maiores secas do ano, mantendo seu fluxo de água contínuo, são chamados de rios de estação, rios aéreos. Rios aéreos não faz sentido. Rios aéreos, poxa, rios aéreos onde? Rios perenes, rios artificiais e rios subterrâneos. Rio subterrâneo poderia ser no contexto de lençol freático, como é que eu posso falar lençol freático? Mas é só isso. Acho que rio subterrâneo, pode acontecer um rio subterrâneo? Pode. Vou dar um exemplo. Tá lá a rocha, e tem aquele ditado popular, né? A água mole bate na pedra, alguma coisa assim, né? Tanto bate até que fura, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, por exemplo, tá lá a rocha, por baixo ali tá passando lençol freático, a água tá em contato com a rocha e, consequentemente, vai fazer ali um vão e o rio, entre aspas, o rio vai passar, vai cair, vai desaguar, vai se tornar uma cachoeira, entende? Você veio mais ou menos isso. Mas nesse contexto, tá falando os rios que nunca secam, são rios perenes. Nesse contexto de rios, a gente temos rios perenes, rios intermitentes e rios temporários. Por exemplo, rio intermitente é o seguinte: temos 12 meses no ano. Vamos entender o quê? Durante 6 meses o rio está seco, mas nos outros 6 meses, nos 6 meses restantes, o rio tem água, mesmo que seja uma filepinha de água, mas tem lá um curso de água. Então seria o rio intermitente. Rio temporário é aquele rio que choveu, formou-se um rio, mas dali não vai dar mais nenhuma chuvada por 3, 4, 5 anos. Então ali tem um rio temporário, ou seja, ninguém pode construir ali, porque ali é um rio temporário. Entende a questão da preservação ambiental, de vulnerabilidade socioambiental? Por exemplo, aqui alagou, passou um curso d'água aqui durante uma enchente e se tornou um rio temporário. Então eu não posso construir ali, porque se eu construir, vai acontecer de uma possível com uma grande quantidade de chuva e acabar formando de novo esse rio temporário. Entende essa questão? Deixa eu ler o que o pessoal tá mandando aqui. A Raquel falou: caiu uma questão sobre esse tema dos planaltos em fundamental. Então, a Gilane falou, na verdade, né? Foi confusa essa questão. Conhecimento geral de fundamental estava bem mais complexo do que a de médio. Correto. Eu quero essa prova, Raquel. Manda para mim essa prova de no fundamental. Eu quero entender essa prova.
Ó, tem duas Raquel. Raquel Simone e Raquel Carneiro. A Raquel Carneiro disse que tem a prova, tá, pessoal? Quem puder mandar o link do grupo do WhatsApp aí, que ela já manda pra gente lá no grupo, eu já trago aqui nesse vídeo aqui ao vivo, né? Caiu uma questão sobre o nome Leopoldina em homenagem a quem? Ó, questão tranquila. A Gilana tá falando que caiu, a gente falou sobre isso, né? Sobre essa questão de Leopoldina. É fundamental surpreender. Eu quero ver essa prova. Deixa eu ver se alguém mandou lá no grupo já. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Mas beleza, deixa o pessoal lá mandar no grupo, que daí eu vou conseguir ver essa prova de fundamental. Mas vamos seguir aqui pra gente finalizar aqui, ó. A questão do número 15 diz o seguinte: na zona rural do município de Colônia Leopoldina, além de atividade canavieira, destaque-se a agricultura familiar e pecuária. A pegadinha aqui, pessoal, é pecuária. O que a gente entende como pecuária? Pecuária é criação de animal. Extensão pecuária, entendeu? Por exemplo, a agricultura familiar, ele trabalha com a pequena agricultura. A agricultura familiar, a gente entende assim, tem uma família que tem ali uma agricultura local, que produz seu próprio alimento, tem uma fazenda, sabe? Entenda assim. Mas quando ela coloca pecuária, ela deixa isso explícito. Então, se eu tenho pecuária, eu tenho boi, tenho porco, tenho qualquer coisa voltada à criação de algum animal. Entenda dessa forma, de forma generalizada, só para você entender. Então, pecuária, aí continua a questão. O principal produto amplamente produzido e comercializado em pequenas propriedades rurais da região é. Aí tinha lã de ovelha, não faz sentido. Leite e derivados, beleza. Hortaliças e leguminosas, aí que estava a dúvida. Pessoal, eu trabalhei 1 ano e 6 meses em Colônia Leopoldina. Estive concursado lá enquanto motorista, ou seja, eu rodei todo o município de Colônia Leopoldina. Todos os sítios que vocês imaginarem, eu andei. Serra dos Teixeira, Pimpão, fui lá na questão do... Tem uma parte ali de Colônia que pertence ao Catita, ali na parte baixa. Monte Alegre, todo sítio que vocês imaginarem, eu andei. Então, eu nunca vi um pé de coentro lá, um pé de coentrozinho, pra que eu pudesse pelo menos passar na estrada e tá, levei. Não, tô brincando, tá, pessoal? Mas enfim, eu nunca vi nenhum tipo de hortaliça e leguminosa. A questão, a banca pode dar o gabarito certo? Pode dar. Agora, eu vou trabalhar o recurso, claro, se o gabarito for hortaliças e leguminosas. Apesar do Nobre aqui ter colocado hortaliças e leguminosas, em meu entendimento é leite e derivados. Todo momento que eu andei nas feiras de Colônia Leopoldina, eu encontrava leite e derivados. Leite e derivados. Ligando pecuária a leite e derivados é justamente isso. Eu tenho a produção da pecuária, e através dessa pecuária eu vou ter leite e derivados. Beleza? Até porque, quem foi fazer a prova, alguém viu hortaliças e leguminosas numa extensão tão grande? Você é tão forte na cidade e tão ruralizada a cidade que você via que tinha muitos campos, né? Muita área aberta que você tinha acesso visualmente para conseguir visualizar casas e etc. Eu, até no lado ali próximo à colônia que chama-se Sertãozinho de Baixo, eu nunca vi nada de hortaliças e leguminosas. E eu fiquei olhando para a questão, analisando. Por mais que uma vez eu comentei que tinha a informação, eu nunca vi visualmente, mas me falaram que Colônia tinha uma plantação muito grande de alho, mas eu nunca vi. Beleza? Nesse contexto, em meu entendimento, é leite e derivados. Pela questão da pecuária aqui. Eu não posso falar de pecuária e depois falar que é hortaliças e leguminosas. A banca pode anular? Pode anular. Eu acho que seria o mais legal para a banca. Deixa eu ler o que o pessoal tá mandando aqui. Muita gente errou nesse Rio Perene. Será, Maria Paula, que muita gente errou? É porque, como eu falei, a questão do Rio Perene é mais para quem lê literatura, né? Que os poetas, né, os escritores, eles gostam de usar essas palavras que não são do dia a dia, né? A alternativa fala que foi homenagem à esposa de Dom Pedro. Mas é isso mesmo. Leopoldina. Deixa eu ver aqui. Essa do Rio estava no edital. Não, é Natasha, né? Essa do Rio estava no edital. Deixa eu mostrar aqui para você. Porque que é que acontece? Quando a banca cobra a questão aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Aspectos geográficos do Brasil, regiões, estados, capitania. História de contextualização. Mas eu vou encontrar aqui direitinho. Tem falando. Município, estado, limites geográficos, contexto econômico e aspecto profissional. Basicamente, ela vai entrar aqui, ó. Aspectos geográficos do Brasil. Aí se pede Brasil, Colônia está inserida, entende? Queria tanta prova de fundamental, mas vai sair essa prova de fundamental. Meu esposo falou que pecuária é forte, porém é gado, leite derivado não tanto.
Mas é exato, mas você entende, Natasha, que, por exemplo, quando a questão me fala. Deixa eu voltar aqui para a imagem. Quando a questão me fala agricultura familiar e pecuária, o que eu vou ter? Sabe? Destaque-se agricultura familiar e pecuária. Então, se eu tenho agricultura familiar e pecuária, como é que eu vou trabalhar hortaliças e leguminosas? E essa pecuária fica onde? Se é o destaque. Entende? Então a banca ela ficou com. Ou melhor, a banca tem que considerar dois gabaritos. Entendeu? Aí, Raquel, o que acontece? Eu não sei se você está falando que errou essa questão. Tem que esperar o entendimento da banca. Mas eu confesso, eu provo por A mais B que eu nunca vi nenhuma reportagem, nenhuma matéria, nenhuma informação falando que Colônia é forte no ramo de hortaliças e leguminosas. Esse é o meu entendimento. Eu vi alguns gabaritos de outros professores, eles seguem a mesma linha de raciocínio. Entende? É basicamente isso. Então eu nunca vi nenhuma reportagem falando dessa questão de hortaliças e leguminosas. Morei 1 ano e 6 meses, rodei todos os sítios ali da região, todos. Trabalhei de motorista, você sabe que motorista anda. Então, eu posso tentar entrar em contato depois com alguém de Colônia e perguntar. Mas acredito, vamos ver. É como eu falei, se ela em Santa Luzia disse que o meio de comunicação era aquaviário, era o rio, então o que é que eu vou esperar da banca? Tá entendendo? Porque pra mim o meio de comunicação não é o rio. Eu vou fazer onda assim, vou bater na água, aí o camarada do outro lado vai entender a vibração da água lá e vai entender qual é a minha mensagem. Tá entendendo o nível de lógica da banca? Deixa eu ver o que o pessoal tá mandando. Mas depois pergunta. O principal produto amplamente, no caso, agricultura pecuária. Ó, a Raquel tá falando que mora em Colônia e nunca viu. Tá entendendo, Raquel? Eu quero que a banca me prove. Não tô falando, pessoal, aqui no contexto. Eu entendo. Quando eu vi a questão, também fiquei pensando. Hortaliças e leguminosas. Mas eu quero que a banca dê esse material, essa bibliografia. Onde é que tem? Onde é que eu poderia buscar essa informação? Ou seja, se existem hortaliças e leguminosas, eu tinha que rodar a colônia todinha para poder responder essa questão. A banca tem que ter um material referencial. De onde é que ela tirou isso? Entende? De onde é que ela tirou isso? Não tem, não vi nada específico. Eu nunca ouvi falar. Ninguém nunca ouviu falar. Eu acredito que a banca vai dar no lado dessa questão aí. Mas beleza, vamos seguir. Se eu esquecer algum comentário aí de ler, foi importante, vocês me mandam, tá, pessoal? Ou vocês mandam de novo. Já saiu? Ah, o olho na vaga, né? O pessoal tá mandando lá o negócio do olho na vaga. Deixa eu ver aqui. Mas não saiu. Vou até atualizar aqui a página. Mas acredito que não saiu nada ainda. Não saiu. Nada ainda. Vamos voltar para a nossa questão. Vamos lá. Aí diz aqui, ó, questão 16. Os meios de transporte são essenciais para o deslocamento de mercadoria e de pessoas. O chamado transporte intermodal ocorre quando? Quando eu penso em intermunicipal, entendeu? Internacional. Eu estou estudando direito internacional. Então, esse internacional é mais de um. Se eu estou estudando direito internacional, eu estou estudando, por exemplo, o direito do Brasil e de Portugal. Sabe? É mais ou menos essa questão. Então, intermodal seria modalidades diferentes, são mais de uma modalidade. Aí diz a letra A, toda operação de deslocamento de mercado realizada e utilizando exclusivamente o modal viário, entende? Aí a gente já ia anular essa situação. A letra B, o trajeto é feito por um único veículo que cruza fronteiras internacionais, ou seja, ela tentou confundir, né? Um único veículo sem nunca transferir a carga para outro meio de transporte. Olha os absurdos. Vamos lá. Vamos continuando aqui, ó. O Danilo está falando aí justamente a lógica que eu comentei, da Inter, né? Intermunicipal, internacional, entendeu? A mercadoria permanece armazenada em um porto. Deixa eu ver se está saindo para vocês aí. A mercadoria permanece armazenada em um porto alfandegário sem necessidade de emissão de novos documentos fiscais ou vistorias. Não faz sentido, puxa. Se ela permanece armazenada, ela não está sendo nem transportada. Entende? Letra D. O transporte de passageiros em áreas urbanas é realizado apenas por motoristas particulares cadastrados em aplicativo de carona. Outro absurdo também, né? Outro absurdo. Mais ou menos isso. Pelo que eu tô vendo aqui. Entendi. Eu não sei se tem tipo de prova diferente, tá, pessoal? Mas tem um gabarito que mandaram aqui que tá dando, que é a questão 16, a letra C. Que foi um gabarito que mandaram lá no grupo. Mas questão 16 aqui é a letra D, né? São utilizados 2 ou mais meios de transporte diferentes para que a mercadoria chegue ao seu destino. Intermodalidade.
Beleza? Questão número 17. Para garantir a segurança dos ciclistas, nas grandes cidades são construídas ciclovias que têm como característica. Veja só, deu confusão, no sentido bom, tá, pessoal? Deu aí a gente ficou pensando. Eu também fiquei pensando, analisando com calma, sabendo como a banca cobra cada situação. Se a gente for como conhecimento geral, a minha linha de raciocínio é essa. Se a gente for como conhecimento geral e perguntar assim, bicicleta pode andar na pista junto com os carros? Via de regra, não. Anda se não tiver para onde ir. Mas via de regra eu não posso. Deixa eu ver se eu pego para você, Raquel Carneiro, aqui o link do grupo e te mando aqui já. Porque daí o pessoal, se tiver, já manda a prova lá, né? Aí o que acontece? É justamente isso. Aí, ó, são pistas compartilhadas, preferenciais para pedestre. Poxa, você tá falando de ciclista. Como é que é preferencial para pedestre? Sabe? Instaladas no meio das calçadas para evitar os atropelamentos nos cruzamentos viários. Letra B. São faixas pintadas, integradas à pista comum, delimitadas por tachões no asfalto para permitir a circulação rápida de motos e bicicletas. Se é ciclista, não pode permitir motos e bicicletas. Beleza? Ó, não tô entendendo o nome dele, mas deve ser Efrem, né? Efrem. Tá falando assim, ó, eu sou de Colônia e não vejo nenhum comércio, nem produção de leite, nem seus derivados. Agora feijão e outros que são leguminosos, eu sei que tem em muitos sítios. Aí vai ficar essa questão, sabe? O comércio, a gente pode ter comércio de feijão e outras leguminosas que pode vir de outras regiões, que geralmente são da Ceasa. Entende? Mas aí, o que a gente está entendendo, o que nós estamos entendendo, Efrem, é a questão da pecuária, porque a banca, quando ela colocou aquele enunciado, ficou essa contradição, entendeu? Mas vamos esperar o gabarito. Pode ser sim, que ela dê o gabarito como hortaliças e leguminosas, mas o que eu busco, Efrem, é tipo assim, para que eu possa, eu ou qualquer outra pessoa, responder essa questão, onde é que eu encontro essa informação, sabe? Eu preciso visitar a colônia? Eu tenho que visitar a colônia para ver essas plantações, ou tem algum material que possa me dar essa informação? Alguma reportagem, algum livro, o próprio IBGE diz isso, o site da prefeitura diz isso, entende? É mais ou menos essa linha de raciocínio. A Gilanda está falando que caiu uma questão fundamental e a que mais se encaixou foi a de agropecuária. Vamos ver, né? Até então a gente precisa entender melhor essa situação aí. Esperar o gabarito preliminar para que possamos ter uma noção melhor, né? Ó, sobre o comércio local. Eu quero essa prova, eu preciso dessa prova de nível fundamental. Vamos lá. Questão número 18. A gente já matou aqui, né, que a 17 são espaços segregados, exclusivos para bicicletas sinalizados na malha urbana para proteger os ciclistas dos veículos motorizados pesados. Pessoal, se a banca cobrasse aqui, de acordo com o CTB, segundo o CTB, baseados em conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro, aí sim, a gente poderia, sabe, no meu entendimento, eu não estou falando que você não pode entrar com recurso. Tem um pessoal que mandou para mim no privado possibilidade de entrar com recurso nessa questão. Eu vou ler com calma qual foi o recurso que eles colocaram e, claro, nenhum conhecimento é único, pessoal. Nenhum saber é único. Eu vou entender o que cada um está colocando como sua explicação e se eu puder ajudar para um recurso, eu vou ajudar. Mas até então, de imediato assim, eu vejo que é conhecimento geral. Eu preciso ter um conhecimento geral que ciclistas não podem andar junto, não podem circular junto com veículos motorizados pesados. Beleza? É mais ou menos isso, a minha linha de raciocínio. A região nordeste do Brasil possui a maior quantidade de estados da federação, com 9 estados. Então, região nordeste, 9 estados. Muita gente acaba esquecendo o Maranhão, mas as questões anteriores já trabalhava ali a questão do Maranhão, o contexto do Maranhão, né? Tá lá na imagem anterior. Mas aí eu colocava aqui do lado, Maranhão, Piauí, Ceará, aí vinha Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Será que eu contei os 9? Eu acredito que contei os 9, né? Mas é isso, são 9 estados. Beleza? Mais ou menos isso. Aí outra questão dada aqui, né? O estado vizinho de Alagoas, localizado logo ao sul do seu território e que possui Aracaju como a sua capital, é o estado de Sergipe. Beleza? Questão tranquila. Ó, já aqui ele já dava 5, sabe? 5. E olha que aqui a banca não colocou em Alagoas. Olha só, questão 19 já deu 5 estados. Aí diz aqui Alagoas, então eu já sabia que não era 5, já sabia que não era 3.
entende? Eu já estava com 3 questões só. Na questão 18 aqui, pela questão 19, eu já eliminava 2 alternativas da questão 18. Então, Sergipe, bonitinho. Aí vem a questão de número 20. A capital do estado da Bahia, conhecida historicamente por ter sido a primeira capital do Brasil durante o período colonial, é. Então, ó, poxa, capital da Bahia, bonitinho aqui, Salvador. Beleza? Tranquilo, tranquilo. É mais ou menos isso, não tem muito segredo. A gente ficou com a dúvida ali na questão. Vou até voltar para ela aqui pra gente olhar bonitinha pra cara dela. Essa é a questão que todo mundo aí tá batendo cabeça e tentando entender o seu contexto. Deixa eu ver o que, que o pessoal tá mandando aqui. O que eu tá falando colocou uma por uma. Exato, Efim. Verdade, a voz é da banca. Agora eu sei porque eu vivo no comércio e na produção de algumas variedades. Até o queijo vem para a cidade por atravessadores que trazem de Cachoeirinha, Pernambuco. Perfeito, perfeito, Efim. A gente vai ficar nessa questão, né? Ficou meio ambíguo, sabe? Meio delicado. Eu confesso que eu olhei para a questão e falei, poxa, hortaliças e leguminosas, sabe? Mas eu sou um curioso das atualidades. E enquanto eu estive aí em Colônia, eu pesquisei muito, perguntava muito e nunca vi, sabe? E, por exemplo, o pessoal está usando a inteligência artificial, a própria IA diz leites derivados a todo momento. Quando você coloca todo o contexto da questão, entende? É mais ou menos isso. Aí a via de regra, vou chamar de frame porque é o que está aparecendo aqui para mim. Via de regra, trocar o gabarito para a letra C, muitos professores vão mandar recurso. Então, o que pode acontecer é a questão ser anulada, com a enxurrada de recursos que vai ter. Porque vou procurar depois, né? Estou meio aqui corrido na labuta das provas de hoje. Eu fui com o pessoal para Colônia, depois desci com o pessoal para Maceió. Mas vou procurar alguma informação relacionada a isso e vou mandar no grupo. Nota de corte, já que vocês estão aí talvez pensativos, nota de corte aí, baseado nessas duas pegadinhas de Rio Perene e hortaliças e leguminosas, eu acredito que quem fizer os 39 vai pro TAF, tá? Acredito aí que umas 5 ou 6 pessoas fecham a prova e o restante aí vai pro TAF. 39 aí, acho que 38, 39 vai pro TAF. Espero, né, que a gestão pudesse aí pelo menos colocar 30 pessoas aí pro TAF, porque se chamar 15, por exemplo, tem pessoas que passam em outros e desistem, porque tem muito concurso em andamento, né? Tem pessoas que acabam indo pro TAF e às vezes não tá tão preparada e acaba não indo legal na corrida, porque TAF é isso, tá, pessoal? Tem um fator ansiedade na hora do TAF ali que você acaba ficando um pouquinho mais a desejar. Beleza? Deixa eu ver aqui. O Júlio tá falando, mete recurso, professor. Não, o recurso ele tem que ser bem fundamentado, sabe, Júlio? Eu não tô aqui falando que é 100% correta essa questão, mas é como eu disse, via de regra, comando da questão, sabe? Porque, tipo assim, pra mim, pra situação, por exemplo, se eu tô lendo português, pra mim entender esse período aqui depois do ponto, eu tenho que ter uma estrutura lógica do início do parágrafo, beleza? Até porque caiu uma questão dessa em português. Foi a questão que era uma oração subordinada. Não é isso? Então entenda só, pra mim entender isso aqui, eu tenho que vincular isso aqui. Aí ele diz, o principal produto é amplamente produzido e comercializado em pequenas propriedades rurais da região é. Aí vem produto. Aí você pode entender o que é um produto. Principal produto. O leite de derivados é um produto. Hortaliças e leguminosas é um produto, sabe? Então a gente vai ficar entendendo, batendo cabeça com a questão e daí fica essa situação. É, pode ser, pode ser. Pode ser. Aí, justamente, outra situação. Imagina que a banca trabalhou essas questões baseado no contexto da colônia militar. Entende? Aí ela não vai ter material para colocar essa letra C. Você tá entendendo a minha linha de raciocínio, né, Frank? Tipo assim, eu tenho que ter. Por exemplo, se eu vou estudar um conteúdo, onde é que eu vou buscar informação? Eu não posso fazer algo ali de observação, não vou observar a situação. Eu tenho que buscar algo disponibilizado, tem que estar disponibilizado. Por quê? O concurso público, ele tem que ser concorrência igual para todos. Então, se você tem acesso à informação por ser local, beleza, isso é muito bom e conta muito. Queria eu aí poder levar todo mundo para visitar a colônia pessoalmente. Mas o pessoal que é de longe, ele não tem acesso, sabe? Ao cara crachá. Aí tem que partir do material que está disponibilizado na internet. Entendeu? Eu acho que você está entendendo a minha linha de raciocínio. Mas eu quero que essa questão seja anulada. Porque, como eu disse, eu escutei falar de plantação de alho.
Uma vez um colega me disse, ó, Gabriel, em Colônia tem muito alho, muita plantação, mas eu nunca vi, sabe? Eu nunca vi, só escutei falar. Exato. Aí a questão de hortaliças e leguminosas é no contexto de Arapiraca, que tem muito projeto, muita questão de investimento público. É outra coisa que eu fiquei pensando em pegadinha. É, o Herbert tá comentando, o Herbert Cavalcante. Justamente isso, Herbert. Foi a linha de raciocínio que eu imaginei quando eu vi a questão. Mas deixa eu dar uma atualizada aqui, pessoal. De novo aqui no grupo. Eu mandei o link aí, vou mandar de novo. Pra quem ainda não está no grupo e queira fazer parte, o pessoal tá mandando muita informação por lá, é importante. Não me mandaram a prova ainda. Ó, por exemplo, deixa eu pegar isso aqui e trazer para vocês. Mandaram aqui no grupo. Deixa eu tirar aqui. Pra não. Deixa eu salvar a imagem. Porque fica melhor. O que é que acontece? Vamos lá. O pessoal tá mandando aqui a questão da inteligência artificial e diz o seguinte, ó. Vamos lá. Ó. Em Colônia Leopoldina, o principal produto da agricultura familiar e de pequenas propriedades é a mandioca e seus derivados, como a farinha e a goma, cultivada em conjunto com a banana. Esses itens são a base do centro local e o motor do comércio na feira livre do município. Entendeu? Aí vamos entender. Então, ora diz que é leite e derivados, ora a inteligência artificial diz que é hortaliças e leguminosas, sabe? Fiz 35, estou muito feliz, vou continuar estudando para PPRN. Isso aí, PPRN é o foco. Isso aí, Efraim. Você fez pro cargo de GCM também? Confirma aí pra gente. Vamos vibrar, querência, que tudo vai acontecer, né? Tem um amigo meu, o professor Igor, siga aí o professor Igor no Instagram, professor Igor Cruz, professor de português, muito bom, tá, pessoal? Que fala o seguinte, devagar e sempre, não tem erro. Um pouquinho de cada vez ali, devagar e sempre vai dar certo. Queria a prova de fundamental, Gilano, tô esperando essa prova, mas infelizmente não chegou até a gente. Deixa eu ver aqui se a banca atualizou alguma coisa, pessoal, porque a gente já tem uma noção, né? Vamos ver aqui se saiu alguma coisa da banca. Mais nada, tá, pessoal? Nada ainda. Nada da banca. É isso. Pessoal, é mais ou menos essa a contribuição que eu tinha para falar para vocês. A questão do Rio Perendes é algo mais delicado. Eu comentei de manhã, próximo ao pessoal que estava lá, próximo à Castanhola, a árvore lá da Castanhola, eu comentei um pouco sobre o rio. Nas aulas eu falei sobre bacia hidrográfica. Não tinha como eu imaginar que a banca ia cobrar justamente o termo rios perenes. Isso, eu não lembro se eu comentei em alguma aula sobre isso, porque é tanta informação, é tanto concurso, que eu fico nesse quesito. Mas me leva a entender o seguinte, a banca ela pede muito e tá cobrando pouco, sabe? Tá pedindo muito e tá cobrando decoreba. Entenderam além do raciocínio? Para quem vai fazer aí a próxima prova da IACP, Santana do Mundaú já foi divulgada, banca e IACP provavelmente também, já foi anunciado também, e vai sair o cargo de guarda municipal lá em Colônia ou lá em Santana do Mundaú. Aí foi anunciado o concurso em União dos Palmares e anunciado também, entre aspas, aí uns murmurinhos, coisa de boatos de internet em São José da Laje. Então, provavelmente, se a gente seguir a linha de raciocínio, vai ser IACP também. Até então, confirmado, banco IACP só em Santana do Mundaú. Continue estudando. A partir de agora, você tem o dever de continuar estudando conhecimento gerais e atualidades e a história do município de Santana do Mundaú para você conseguir a sua aprovação e o seu cargo público. Deixa eu ver o que o pessoal está mandando aqui. Ensino superior, eu tô com a prova de motorista. Então, pessoal, tem que mandar no grupo. Se conseguirem mandar as fotos para mim no grupo, se eu conseguir mandar no grupo, aí eu vou conseguir dar uma olhada, sabe? Ó, olha o que o Efraim tá falando. Rios perenes e rios subterrâneos, no entendimento dele, são a mesma resposta. E aí eu tô falando, a gente vai ter que, nós iremos ter que esperar o que a banca vai trazer, sabe? Mas, em toda a minha graduação de geografia, quando a questão diz rios duradouros que nunca secam, são rios perenes, sabe? Rios subterrâneos ali entrarem no contexto de bacia, de lençol freático, sabe? Mas todos dois têm uma contenção de água. É isso, é entender o comando da questão. A prova de história vai corrigir? Ô, Cristino, eu não tô com essa prova de história, eu só corrigi aqui conhecimentos gerais e atualidades para o cargo de guarda municipal. A única prova que eu tenho em mãos. Eu não tenho nenhuma outra prova, a banca não divulgou nada. O pessoal tá falando só se é amanhã, que é só amanhã. Mas é isso. Então, pessoal, eu vou
Deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar por aqui, porque vou dar uma descansada, tomar um cafezinho aí, descansar, distrair a mente um pouquinho e estudar, voltar a produzir material só a partir de amanhã. Hoje, por enquanto, é finalizar, agradecer pelo que a gente marcou correto, agradecer pelo que marcou errado, porque nunca mais vai errar, vai ficar memorizado. Todo mundo está passivo de errar. Tem muitos fatores ali que entram na situação, sabe? E é isso. Tudo de bom pra vocês. Se alguém tem alguma pergunta aí pra fazer, todos de hoje tem. Dá uma pesquisada, vale a pena. Perfeito, Efraim. Vou sim, vou pesquisar com certeza. É totalmente válido o comentário. Vou pesquisar sobre essa questão. Não estou falando que você está errado, sabe? Não estou falando que você está errado. Estou falando assim, o que eu escutei falar em toda a minha vida agora, em questão de estudos na área da geografia, foi sempre rio perenes. Mas é claro que todo conhecimento é válido. E realmente, se eu falar assim, se eu tenho um lençol freático, ele não seca, ele tá lá, entre aspas, ele não seca, ele tá lá o lençol freático, sabe? Ninguém mexer, se ninguém perfurar, ele tá lá. Então é algo duradouro, sabe? Mas vamos entender o que a banca vai trazer aí pra gente. Acho que é isso, acho que eu consegui, né, trazer um feedback legal sobre a questão da ciclovia lá. O mais conhecido é o perene, o mais subterrâneo também contém água. Pode ser até que eu falei, Efraim, que o rio pode ter um rio subterrâneo, justamente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e vai passar um curso de rio ali por baixo, né, dentro da rocha, e pode ser esse rio subterrâneo. Eu lembro dessa nomenclatura, sabe? Eu lembro dessa nomenclatura perfeitamente. Mas quando se escutava falar em rios que nunca secam, aí sempre se associava a rio perenes. Então a banca pode entender o seguinte: o que é mais aceito na comunidade científica, sabe? O que é mais popularizado? Aí seria o rios perenes, entende? É mais ou menos isso. Sobre qual recurso, qual questão, Rodrigo? Ô Raquel, eu tenho 2 aulas aqui para PEMAL, tá aqui no canal, tá? 2 aulas aí, acho que tem uma playlist salva e tem também nos vídeos aí, 2 aulas. Eu ia começar o projeto de mentoria para PEMAL aqui no canal, mas aí eu vou trabalhar em um cursinho presencial, eu vou ficar devendo o restante das aulas aqui, material mentoria. Aula eu vou trazer, sabe? Agora mentoria para dar aquele suporte, pegar na mão ali e fazer cara crachá através de algum meio de comunicação, de videochamada, eu vou ficar devendo. Que no caso eu vou até te retirar o curso que eu estava lá disponibilizando. Mas as aulas eu vou fazer, as 5 aulas de geografia. São 5 aulas. Eu vou trazer o material em si. Acho que só não vou conseguir mais fazer mentoria, porque daí senão eu vou pirar o cabeção. Deixa eu ver aqui, só amanhã, né? Só amanhã, Rodrigo. A gente só vai ter que esperar a questão do recurso, tem que esperar o que a banca vai mandar. Mas eu vou ler. Acho que foi você que mandou lá pra mim, né, alguns recursos. Eu vou ler o que você mandou. Hortaliças também até amanhã. Eu tô atualizando a página aqui, mas até agora nada, tá? Até agora nada. Até agora nada. Pessoal, obrigado por todo o carinho. Para quem passou lá em Colônia, professor, muito feliz pelo carinho de vocês. Eu não sei o que eu trabalhei no material e o que caiu na prova. Eu trabalhei o material aí de conhecimentos gerais e atualidades. A gente estudou tanto artista. Eu estou indignado. Eu decorei Cândido Portinari, Lazar Segali, Homero Brito, Ariano Suassuna, não sei quem. Não caiu nada. Nada. Eu estou indignado com a banca. Não caiu nada. Eu olhei quem era Tom Jobim, Toquinho, não sei quem, Vinícius de Moraes. O movimento, acho que é tropical, né? O movimento tropical, tropicalismo, o movimento Bolsa Nova. Não caiu nada. Nada. É justamente isso. A banca cobrou muito e pediu o simples. O simples que às vezes a gente, poxa, eita, sabe aquela hora que diz assim, eita, eu lembro disso, eu sei o que é isso, mas tá fugindo aqui na mente, porque nunca mais eu escutei falar. Pronto, a banca fez isso com a gente. Mas eu não fiz, Gilano, eu não fiz pra motorista, eu não tenho uma prova de motorista, não tenho. Ó, caiu o hino de Colônia na prova de nível superior, tá entendendo? Ó, nível superior não tem acesso a essa prova, a Natasha tá falando que caiu o hino de Colônia para nível superior. Mas eu falei lá, acho que é o Jordi e o Luna, né? Era só lembrar esses 2 nomes. Jordi Marcos e o Luna. Luna estaria vinculado à figura da vice-prefeita, né? Que também é Luciana Luna. Não sei se são parentes, né? Mas esse Luna aí que foi fez a questão da... A não ser que a banca exigisse saber quem fez a letra e quem fez a melodia. Aí eu não sei se cobrou nesse quesito, nesse contexto. Mas era o Jordi Marcos e o Luna. O pessoal se mandar a prova lá no grupo, aí dependendo do horário aí eu consigo gravar. Não vou conseguir mais vir ao vivo aqui com vocês, mas eu pego a prova aí de nível superior
nível fundamental e trago aqui para vocês alguns comentários. Beleza? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. É só mais uma prova. Devagar e sempre. Parafraseando aí meu amigo Igor, professor Igor Cruz. Sigam ele no Instagram, professor de português muito bom. Vocês vão se surpreender, tá? É isso. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Descansem, relaxem a mente, desacelerem. Respira, continua estudando, que tem mais concurso chegando, beleza? Só percebe as correntes que prendem vocês quando vocês se movimentam. Se movimente, vão fazer provas, que tudo vai acontecer no tempo certo. Deus abençoe cada um de vocês. O pessoal tá dizendo na banca deixou a desejar. Mas é isso, pessoal, um forte abraço, vou descansar um pouco aqui, qualquer coisa aí eu consigo responder algumas coisas no grupo que vocês mandarem, tá? Deus abençoe, até qualquer hora. E tem material da PEMAL aqui, PMAL, material para o concurso de Campo Alegre. Beleza? Tudo de bom, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.